Olá pessoal, o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, está de volta e vamos ao episódio número 11, que vamos falar um pouco sobre tendências do turismo global para 2025. Fique ligado então que o Papcast está no ar. Olá pessoal, então lembrando a todos que se vocês quiserem deixar algum recado ou também quiserem alguma sugestão, quiserem deixar como sugestão para o nosso podcast, vocês podem fazer através do nosso Instagram, Paphotel, Paphotel, e pode deixar ali no nosso direct, alguma sugestão, ou se preferirem fazer através do nosso WhatsApp, podem mandar mensagem para o 51 98 577 1974, 51 98 577 1974, e deixem ali o seu recado, a sua mensagem, o que vocês acharam, ou se tem algum outro tipo de sugestão também para o nosso Papcast, que é o podcast mais completo da hotelaria. Vamos falar nesse nosso primeiro bloco sobre os continentes, e o que eles estão tendo aí como tendências para 2025 e o que eles podem também nos dar de informações para que possamos enriquecer aí as nossas questões relacionadas ao trade turístico mundial. Então, como todo mundo sabe, o turismo global ele está avançando já para o ano de 2025 e as principais tendências mostram uma recuperação bem sólida e diversificada em todas as regiões. Vamos dar início então à nossa primeira, vamos falar um pouco sobre a Europa. A Europa em 2023 teve um retorno intenso, representando quase metade das chegadas internacionais mundiais. Devido à alta demanda intrarregional, ou seja, o turismo interno europeu, e a retomada do turismo internacional, esses fatores contribuíram muito para o desenvolvimento do continente. Para 2025, a expectativa é que continue crescendo, impulsionado sobretudo pela popularidade de destinos culturais e de patrimônio e por iniciativas de sustentabilidade e de turismo responsável. Já na Ásia e no Pacífico, é uma região ainda que se recupera dos impactos da pandemia e em 2023 alcançou aproximadamente 65% de resultado dos níveis de 2019, especialmente com a reabertura gradual de mercados no leste e no sudeste asiáticos. Em 2025, espera-se um crescimento mais acentuado, especialmente com a entrada de turistas da China e da Índia. Aliás, até pegando um pouco de gancho, nós vamos falar no próximo podcast sobre os turistas chineses e o que eles podem impactar no turismo global. Esses turistas, tanto chineses quanto indianos, eles são atraídos pelo ecoturismo, eles têm uma grande curiosidade de conhecer países que possam prover experiências de ecoturismo. Além de tudo, também gostam de experiências culturais bem diversificadas. Já nas Américas, teve uma forte recuperação, especialmente em viagens domésticas e turismo de aventura e natureza, puxado pela Covid-19, onde fez com que as pessoas redescobrissem seus países e locais que outrora não eram muito explorados. O Caribe e a América Latina tendem a se consolidar como destinos sustentáveis, com foco no turismo ecológico. Espera-se que o turismo de lazer continue a crescer à medida que mais visitantes busquem a biodiversidade da região como um atrativo. No nosso continente africano, o turismo recuperou 83% dos níveis pré-pandemia. O continente segue atraente para ecoturismo e turismo de aventura também, especialmente em países como Quênia e África do Sul. Para 2025, o foco está na expansão de conexões aéreas e no fortalecimento de políticas de segurança para atrair mais turistas internacionais. Já no Oriente Médio, o próprio continente ultrapassou seus níveis pré-pandemia em 2023, impulsionado por eventos e investimentos em infraestrutura de luxo, especialmente em Emirados Árabes e na surpreendente
Arábia Saudita. Vale a pena, pessoal, procurar pela Arábia Saudita. Eles estão criando resorts e praias sensacionais. Já para o ano de 2025, a região visa fortalecer o turismo cultural e religioso, ampliando a atratividade para além do turismo de negócios e luxo. O que podemos depreender então dessas tendências é que o turismo global em 2025 espera alcançar e superar os níveis pré-pandemia, movido por tendências como sustentabilidade, digitalização e busca por experiências autênticas e personalizadas. Estamos de volta e vamos um pouquinho mais a fundo agora, falando sobre as tendências para o turismo global, o turismo internacional de 2025. Já para 2025, então, os destinos turísticos em alta abrangem uma grande diversidade de experiências ao redor do mundo, atraindo diferentes perfis de consumidores. Vamos passar então aqui os principais destinos populares internacionais que serão tendência e os grupos de visitantes para cada um deles. Vamos lá? O primeiro deles é Brisbane, na Austrália. É um destino popular entre jovens aventureiros e surfistas que terá uma grande influência no mercado destes consumidores para o ano de 2025. Para o próximo, podemos elencar Brittany, na França, ideal para turistas culturais europeus que buscam tradições regionais e natureza costeira. Mudamos um pouco de continente e vamos à próxima cidade, o próximo destino, que é Franschhoek, na África do Sul, que dedica-se ao enoturismo e gastronomia e que atrai turistas de luxo e amantes de vinhos do Novo Mundo, principalmente vindos da Europa e da América do Norte pela facilidade do idioma inglês. Um outro destino que será bastante também popular em 2025 é a boa e velha Tailândia, mais precisamente em Koh Samui. É muito procurado por viajantes asiáticos e ocidentais em busca de praias paradisíacas. Além disso, a China mostra-se com Macau como uma parte da China continental e do Sudeste Asiático que estão interessados em entretenimento e herança cultural. Já no lado americano, temos duas regiões bem interessantes. Moab, em Utah, que é um apelo para millennials e geração Z, com grande destaque para o ecoturismo e o turismo de aventura, e também Sun Valley, em Idaho, popular entre americanos em busca de aventuras essas ao ar livre e turistas de luxo. Regressamos então um pouco para a Europa e voltamos à França, onde Toulouse mostra-se uma cidade que irá atrair muitos visitantes europeus que buscam, sobretudo, arte vibrante e muita cultura. Já na América Central, um dos hubs mais importantes em termos de aviação e conexões, que é o Panamá, que ele está cada vez mais popular entre os ecoturistas e aventureiros que gostam de explorar locais diferentes, inóspitos e nem tanto assim, como a região de Chiriquí, no Panamá. Vale a pena dar uma olhada, Chiriquí, no Panamá. Voltando à América do Norte, podemos ter o exemplo de Pittsburgh, que é uma cidade que recebe turistas culturais, especialmente norte-americanos, e que também estão muito interessados na questão de inovação urbana e na gastronomia. Voltamos agora um pouquinho para a Europa e vamos falar sobre a Armênia, conhecida pelo patrimônio histórico atraindo turistas europeus e da diáspora armênia. Se seguimos agora para o Pacífico Sul, falamos sobre a pequena ilha de Vanuatu, destino para mergulhadores, sobretudo do leste, e também pessoas que pretendem viajar a lugares diferentes, que querem sair um pouco da mesmice para conhecer grandes paraísos, sobretudo paraísos para mergulho. Vamos agora para a Índia, onde há um local bem interessante, uma região muito interessante chamada de Pondicherry, que atrai tanto turistas indianos quanto internacionais interessados em yoga e experiências espirituais. Seguimos também para Fiji, a paradisíaca Fiji,
popular entre turistas australianos e neozelandeses em busca de resorts e praias e, é claro, sobretudo, os brasileiros que têm aí um pouquinho mais de recurso para atravessar o mundo e poder deliciar-se nas praias de Fiji. Já a nossa Croácia, que é muito famosa entre europeus e norte-americanos que desejam explorar o mar Mediterrâneo, ela é surpreendente com suas praias de areias brancas e mar excepcionalmente transparente. Além de tudo, a economia favorece aqueles que visitam esse país, pois são preços e condições muito honestas. Seguimos agora para o norte, onde vamos a Banff, no Canadá, onde você pode buscar aventura e natureza no continente gelado, principalmente em locais acima de Nova York, onde você terá aí uma belíssima paisagem. Já para aqueles que gostam do turismo religioso, que está um giro por Jerusalém, em Israel. Ali você pode fazer uma peregrinação cristã, os judeus e muçulmanos se encontram também, e tem várias questões culturais e religiosas, além de uma excelente gastronomia. Para aqueles que amam o Oriente, podem ir a Kyoto, onde foi assinado o Tratado de Kyoto, né? Celebrando a questão da sustentabilidade e também da redução da poluição no mundo. Lá, muitos turistas asiáticos e ocidentais buscam as tradições e a cultura japonesa. E quase chegando no final, a sempre presente nas listas das tendências é Bali, na Indonésia, destino preferido para viagens de bem-estar, mais conhecido modernamente como wellness, e também trabalho remoto, atraindo turistas do mundo todo. E por fim, a última, mas não a menos importante, Seychelles. É uma escolha muito popular entre turistas de luxo de todo o mundo que buscam praias exclusivas e resorts luxuosos. Bom, pessoal, essas foram somente algumas dicas de tendência para 2025. Claro que vocês devem estar se perguntando também sobre a questão do Brasil, mas isso nós vamos falar no nosso próximo bloco. Vamos falar então do nosso Brasil. Para 2025, o turismo do Brasil promete seguir algumas tendências que já estão ganhando força globalmente e outras mais específicas ao mercado nacional. Entre as mais notáveis, o turismo doméstico continua forte e é visto como essencial para sustentar o setor, já que 94,3% dos gastos turísticos vem de viajantes locais. A valorização de destinos menos explorados, especialmente cidades menores e áreas naturais, deve atrair um público em busca de autenticidade e contato com a natureza, como mostram análises recentes do setor. O turismo de wellness ou o turismo de bem-estar, que inclui retiros de meditação, detox digital e imersões holísticas, está em ascensão no Brasil e responde à crescente busca por saúde mental e equilíbrio, proporcionando experiências que combinam lazer com relaxamento profundo. Além disso, a tendência de personalização e tecnologia está moldando o setor. Mais turistas querem itinerários que reflitam seus interesses pessoais e preferências, o que demanda das agências um uso intensivo de dados e ferramentas digitais para oferecer atendimento diferenciado. Outra tendência em destaque é o turismo gastronômico. Para 2025, espera-se que os turistas busquem cada vez mais conhecer a cultura culinária brasileira, participando de workshops de cozinha local, degustações e visitas a mercados típicos. Essas experiências gastronômicas são vistas como uma forma de aprofundar a conexão com a cultura e atraem um público diversificado e de diferentes idades. Por fim, o turismo multigeracional, ou seja, viagens em família que incluem várias gerações, tende a crescer em 2025. Esses roteiros são voltados para atividades que engajem desde os avós até os netos, aproveitando o convívio familiar e criando memórias coletivas em cenários turísticos diversos, como praias,
montanhas e centros culturais do país. E aí, ficou animado? Então, quem sabe levar sua família para a próxima viagem no Brasil, onde existem vários destinos maravilhosos, e curta 2025 com os seus entes queridos no nosso país, onde a gente consegue fazer viagens fantásticas e também podemos conhecer destinos maravilhosos sem ter que gastar muito e também pela proximidade e facilidade de idioma. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso próximo bloco, onde nós iremos falar um pouco do comportamento do turista internacional vindo aqui no nosso país, tá ok? Fique conosco, o Papcast segue no ar. Podemos falar sobre o comportamento do turista internacional no Brasil como sendo marcado por uma diversidade de perfis que se reflete nos destinos escolhidos, nas faixas etárias e nas preferências de viagem, moldadas principalmente pelo país de origem e o objetivo da viagem. Se falamos sobre o país de origem, a maioria dos turistas internacionais vem de países da América Latina, especialmente Argentina, Chile e Paraguai, seguidos por turistas dos Estados Unidos, França e Alemanha. Argentinos, em particular, representam o maior grupo de visitantes internacionais, atraídos pela proximidade e pela popularidade de destinos como Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e o estado de Santa Catarina. Se colocamos aí a faixa etária, os turistas mais jovens, entre 18 e 34 anos, e adultos, entre 35 e 54, são os grupos predominantes entre os visitantes internacionais no Brasil que devem repetir a dose em 2025. Jovens adultos costumam buscar destinos com atividades culturais e de aventura, como Rio de Janeiro e Jericoacoara. Já turistas de meia idade e famílias tendem a buscar praias e áreas de ecoturismo, como a Amazônia e o Pantanal. Quando falamos sobre perfil de viagem, podemos dizer que as famílias optam por destinos que combinam lazer e infraestrutura de qualidade para crianças, como as praias do Nordeste e o Sul do país. Resorts all inclusive e pacotes com atividades ao ar livre são e serão atrativos em 2025 para essas famílias. Business são turistas que viajam para cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, participando de eventos e conferências. Brasília vem muito forte em 2025 para essa tendência. Além de business, esses visitantes geralmente aproveitam o turismo de lazer, explorando atrações culturais e gastronômicas durante a sua estadia. A escolha dos destinos. Os destinos são escolhidos de acordo com o perfil e a origem de cada um. Como mencionamos anteriormente, aventura e natureza, europeus norte-americanos, Pantanal, Amazônia e Foz do Iguaçu. Cultura e praias. O Nordeste, especialmente a Bahia, recebe muitos turistas europeus pela cultura local e clima quente. Já o Rio de Janeiro, por ser um hub muito grande e receber a maioria dos voos internacionais, é um destino popular tanto para lazer quanto para negócios. Quando falamos em ecoturismo e exclusividade, áreas como Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, o sul do Brasil e também algumas áreas de Minas Gerais, destacando-se a área de Brumadinho, onde está inserido o Museu do Inhotim, atraem perfis mais aventureiros e também de família, interessados em contato com a natureza e com a cultura local. Além de tudo, o Brasil oferece uma gama de experiências que se ajusta bem a esses perfis variados, tornando-o um destino atrativo tanto para turismo de lazer quanto para turismo de negócios e ecoturismo. Em 2025, o turismo estrangeiro no Brasil apresentará um crescimento significativo, com um aumento na faixa entre 7% a 10% no número de visitantes durante o primeiro quadrimestre do ano próximo. Esse crescimento representará uma recuperação consistente e colocará o Brasil entre os principais destinos da América Latina. Economicamente, o impacto também será expressivo. Turistas internacionais irão deixar cerca de 30 bilhões de reais entre janeiro a agosto como previsão.
sendo esse o maior valor registrado em quase 3 décadas, representando um aumento de 10% em comparação ao mesmo período de 2024. Esse aumento é atribuído tanto ao aumento do número de visitantes, quanto às estratégias de promoção do país no exterior, destacando sua segurança, cultura diversificada, belezas naturais e gastronomia. Dentre os principais países emissores de turistas para o Brasil, teremos Argentina, sempre, Chile, França, Itália, Holanda, Alemanha, sendo ainda a Argentina o maior emissor, com mais de 1.200.000 visitantes previstos para 2025. Está aí uma dica de se trabalhar no mercado internacional argentino, que apesar da crise continuam viajando e tem uma grande proposta de viagem internacional, sobretudo no Brasil. A variação positiva será especialmente forte para, atenção, chilenos e franceses, com crescimentos que estarão na casa de 32% e 27%, respectivamente. Então, algumas tendências interessantes para o ano de 2025, dentro do nosso turismo global e turismo também nacional. Espero que vocês tenham gostado hoje do nosso episódio. Fiquem ligados e também sigam aí os nossos episódios, que no próximo episódio você já terá o aviso especial aí para acompanhar junto conosco. E fique à vontade para entrar no nosso Instagram, @papohotel, ou mandar mensagem direto no 5198-577-1974, que é o WhatsApp, 5198-577-1974, perguntando ali algumas dúvidas ou sugerindo novos temas para os nossos podcasts, ok? Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Eu fico por aqui, nos falamos na próxima. E esse foi para vocês o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria.